Bom, vamos lá. Gente, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou gestor comercial aqui da Uidu, tá? E hoje a gente vai falar de um tema bem pertinente aqui, né, que está sendo muito procurado por nossos clientes, né, o e-consignado. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Eu vi que está tendo um coro bastante grande aqui, então é sinal que o tema é pertinente, né? E aí nós resolvemos fazer esse webinar para deixar todos os nossos clientes aqui na mesma página, tá? Sobre o e-consignado, né? Vai ser ministrado pela nossa consultora Amanda, ela é especialista aqui no sistema de HCM, né? De gestão de pessoas. E aí o chat vai estar aberto aqui para você estar fazendo pergunta, tá? Então, fica à vontade para estar perguntando, tá? E aí tá contigo, Amanda. Olá, pessoal, boa tarde. Como o Guilherme falou, né, aí nos últimos meses é um assunto bem falado, que é o e-consignado, o crédito do trabalhador, e muitas mudanças estão vindo aí para o departamento pessoal, né, já está acontecendo essas mudanças, e a gente veio aqui com essa proposta, né, de estar trazendo para vocês um pouquinho do que é, o que muda e o que a Sênior fez, né, para poder atender a essas necessidades. E aí o Guilherme me apresentou um pouquinho, mas eu sou Amanda, eu estou na Uidu há 5 anos implementando projetos da plataforma Sênior. Atuo na área de tecnologia há 13 anos. Peguei aí o início do e-social, a parte de homologação, a entrada em produção também, com grandes desafios aí para a nossa área. E estou aqui para poder apoiar no que vocês precisarem, ok? Então, crédito do trabalhador, do consignado, né? O nosso objetivo, então, é falar o que é, né? O que muda e o que a empresa precisa fazer. Estão visualizando bem a minha apresentação? Tudo certo, Guilherme? Sim, tudo certo. Beleza, ótimo. Então, o que é o crédito do trabalhador consignado, né? É um programa do governo federal que permite aos trabalhadores com vínculo empregatício ativo contratar empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Aí a proposta é proporcionar aos colaboradores, aos trabalhadores, condições financeiras mais acessíveis, né? E isso é feito lá diretamente na carteira de trabalho digital. Então, embora seja aí o trabalhador que contrata esse empréstimo, a parte operacional, ela acaba caindo toda no colo do empregador, né? É ele que tem que descontar a parcela do salário na folha de pagamento, repassar esse dinheiro para o governo, né, para fazer aí isso tudo acontecer. E aí, para fazer isso, a gente vai utilizar alguns sistemas, vários sistemas, né, do governo, como o Portal Emprega Brasil, o FGTS Digital, o E-Social, né? Isso tudo, assim, meio interligado. E aí ainda tem o DET, né, que é o domicílio eletrônico trabalhista, que faz uma comunicação, que envia comunicados. E quais são as regulamentações, né, oficiais aí? Então, a gente tem a medida provisória 1292, que foi publicada lá no dia 2 de março de 2024. Temos também as portarias 433, 434 e 435, que essa regulamentação ela é mais detalhada, que saiu aí dentre nos últimos tempos. Um ponto de atenção aqui na portaria 435, ela é destacada como que mais impacta e traz conteúdo para o empregador. Tem o decreto 2415, que também reforça a regulamentação sobre o conteúdo do crédito consignado, e posteriormente foram publicadas a portaria 495 e 505, pois alguns trechos lá da 435 estavam gerando dúvidas. Então, surgiu essas duas novas portarias com algumas confirmações e alguns ajustes, né? E aí, o que é importante eu ressaltar aqui para vocês?
que veio muita regulamentação, muita informação em todas essas portarias, no decreto, na medida provisória, e o próprio E-Social, né, e o FGTS Digital, trouxe um FAQ de perguntas e respostas aí para vocês poderem se basear, né? Na verdade, o FAQ ele é baseado nessa medida e nas portarias e no decreto. Então é interessante, eu trouxe aqui para vocês, se quiserem escanear. Se der algum problema na hora de escanear, depois eu mando o link, ok? Mas podem usar essa documentação. É primordial, assim, que os empregadores leiam essas portarias, porque elas trazem bastante conteúdo e as orientações para a gente poder saber o que fazer, né, em cada situação. Então, quem pode contratar o crédito, né? A pessoa ela precisa estar vinculada, né, a alguns critérios específicos baseados aí na categoria e na situação do colaborador. A gente tem aí as categorias do E-Social que podem contratar o crédito, é a categoria 101, o empregado seletista, né? Os domésticos, que se enquadram na categoria 104, o diretor não empregado, né, com direito ali ao FGTS, que se enquadra na categoria 721. E é importante também falar sobre os órgãos públicos, né, como prefeituras, que eles possuem empregados CLT puros, que também precisam estar atentos, porque esses colaboradores eles estão sujeitos às regras e podem solicitar o crédito do trabalhador, esse crédito consignado. Os colaboradores temporários, né, ou os empregados intermitentes, eles não se enquadram nessas categorias, então eles não entram aqui dentro. E aí eu tenho alguns requisitos, né? Além da categoria, a gente precisa observar que, né, o colaborador ele precisa possuir um vínculo empregatício ativo, ter uma margem consignável disponível, né? Essa margem ela é calculada pelo Dataprev e disponibilizada na CTPS digital ou via canais, né, de instituições financeiras, e a base de cálculo para isso é a remuneração com incidência previdenciária, ok? E também tem mais um requisito que é não possuir outra operação de crédito consignado vinculada ao mesmo emprego, né, que impeça essa nova contratação. Essa verificação ela é feita pelo governo, em parte validando ali a rúbrica 9254, que é a rúbrica já existente. O que é importante eu falar aqui para vocês, né? Para que vocês validem essa rúbrica também desse consignado antigo, para verificar se está indo certinho, porque eles vão utilizar essa informação para poder disponibilizar o crédito para o trabalhador. Ou até mesmo se tem um outro evento que tem essa rúbrica, é fundamental que isso daqui esteja de acordo para que a gente envie as informações de forma correta, né? E o que que é essa margem consignável, né? Então, é permitido ali 35% da remuneração disponível do colaborador, né? Um desconto de até 35%. Isso lá de acordo com a Lei 10.820 de 2003. E aí, como que o Dataprev, né, o E-Social faz para poder calcular essa margem? É pegada a soma das rúbricas com incidência previdenciária e diminuído o INSS, imposto de renda e outros descontos compulsórios, que tem, por exemplo, pensão judicial, né? E os eventos também que têm incidência e desconto de incidência de INSS. É importante eu falar para vocês que os benefícios voluntários, eles não deduzem das bases, né? Ali como plano de saúde, vale transporte, né? Vale farmácia, vale alimentação, eles não deduzem essa base.
Então, a simulação do crédito ela é realizada na CTPS digital, né, garantindo aí, o objetivo é garantir a transparência ao trabalhador. O crédito pode ser contratado se houver margem consignável disponível. O empregador não pode coibir ou impor qualquer condição ao trabalhador ou à instituição financeira para a efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados. Isso é falado nas documentações e eu achei importante trazer aqui para vocês. O trabalhador ele só poderá contratar um novo consignado após a quitação do saldo devedor do existente, né, do consignado existente. E aí, com isso tudo, né, o que muda nas rotinas do RH? A gente, na prática e no dia a dia, né? Então, mensalmente, né, o RH vai acessar o portal Emprega Brasil, vai baixar o arquivo com as parcelas, ou, se necessário, digitar as parcelas, lançar o valor da parcela na folha de pagamento, e aí tem uma rúbrica específica para o consignado, né, que é o 9253, enviar as informações para o e-social, aí dentro dos eventos S1200, 2299, que são as rescisões, e o 2399. E recolher o FGTS digital. Esse outro slide aqui é basicamente a mesma coisa, né? Mas eu achei interessante trazer para vocês a documentação do governo. Eles fizeram uma documentação específica, né? Foi feito um portal novo do governo só para o crédito do trabalhador. Está bem estruturado, com um documento específico para os empregadores, para os trabalhadores, para a instituição financeira. São vários itens, né, que vou até apresentar aqui. Eu retirei algumas informações desse manual. Então, eu vejo que é importante vocês terem esse manual também. É um PDF, e aí tem alguns exemplos, né, o que deve ser feito em cada situação. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês essa documentação também. Então, aqui, basicamente, né, o empregador, ele recebe, o DET, ele envia um aviso, né, de alerta sobre novas contratações, né, é só um alerta, não tira a obrigação principal do empregador, que é consultar mensalmente o portal Emprega Brasil. Isso tem que ser feito entre os dias 21 e 25 de cada mês. Então, é lá que o empregador pega as informações oficiais dos descontos para a folha, e aí essa consulta é uma chave. E aí, depois, com essas informações, aí sim, a gente lança os descontos na folha de pagamento, né, os valores ali, são levados para o e-social, no S1200, né, S2299 ou 2399, e depois o que a gente vai fazer é gerar a guia digital do FGTS e pagar junto com as outras coisas, né? Como o FGTS normal lá até o dia 20 subsequente. Então, a informação que está lá no. Oi? O Wilson está perguntando aqui: o colaborador, então, não poderá ter 2 empréstimos ao mesmo tempo? Sim, isso é validado pelo governo. Então, ele não vai poder ter 2 empréstimos ao mesmo tempo. Ok. Ok? Então, se ele Certo. tiver lá a rúbrica 9254 enviada para o e-social, é uma validação que o governo faz, é verificar se ele já tem essa rúbrica. Então, se ele já tiver essa rúbrica, que é a rúbrica do antigo consignado, ele não consegue contratar um novo empréstimo. Ok. Aqui é um ciclo operacional, mesma coisa que a gente falou ali atrás, mas é mais detalhadinho, né? E aí vamos falar aqui sobre a regra de competência e averbação, né? Nos termos do artigo 24 da Portaria 435, a competência de desconto da primeira parcela ela é definida com base na data de averbação do empréstimo consignado, né? Adotando-se aí como uma referência o intervalo do dia 21 do mês anterior a 20 do mês corrente. Então, a competência de referência para desconto, ela refere-se
essa competência aqui, né? Ela refere-se à parcela do empréstimo consignado que deve ser registrada na folha de pagamento do trabalhador com base na data em que o contrato foi averbado. A data limite para pagamento da folha é o prazo máximo para pagamento dos salários relativos à competência de desconto, até o quinto dia útil, né? O que já acontece hoje na folha. E a data do vencimento do consignado na guia FGTS digital é o prazo da quitação da guia, né? Até o dia 20 do mês subsequente, né? Ou também tem aí, se final de semana, é o dia útil imediato anterior ao dia 20. Então, aqui tem uma tabelinha, né? A tabela de referências. Aqui a gente trouxe um exemplo, um contrato que foi averbado aí entre 21 de março e 20 de abril. O desconto da folha acontece em maio de 2025, né? O pagamento da folha pode acontecer até o dia 6 de junho de 2025 e o vencimento da guia acontece no dia 20 de junho. E aí eu achei bem legal aqui, porque ele trouxe, né, até julho, a gente consegue se localizar bem aqui para entender em qual folha que a gente vai fazer aquele desconto do arquivo já averbado, né? E que é importante a gente falar também aqui, né, sobre as situações de descontos. E aí existe aí uma diferença entre os ativos e os desligados. Então, se a averbação ela ocorre entre o dia 21 de um mês e o dia 20 do mês seguinte, né, geram os descontos na competência do mês seguinte. Ok, a gente já falou sobre isso. E aí a gente tem um exemplo aqui do contrato do dia 21 de março e 20 do 4, o desconto na folha de maio. E aí, para os colaboradores ativos, isso acontece normal. A parcela do empréstimo ela vai ser deduzida ali na competência de maio e o valor da guia com vencimento em 20 de junho. Já para as situações de desligamento, rescisão, né? Quando a demissão ocorrer dentro da competência do desconto, um exemplo, a demissão aconteceu em 1º de maio, a parcela ela vai ser descontada na rescisão, né, respeitando a margem lá do consignado. E se ele foi demitido antes da competência de desconto, a demissão aconteceu no dia 25 do 4, vocês já vão estar lá com o arquivo. Mas a parcela ela não vai ser descontada, porque o desconto ele incide apenas nas remunerações de maio de 2025. E aí é importante falar que assim, por mais que a parcela não seja descontada, se você viu a parcela, comunica ao colaborador que ele vai precisar entrar em contato com a instituição financeira para fazer o acerto daquela parcela. E quais são as responsabilidades do empregador, né? Consultar o DET, o Emprega Brasil, né? Escriturar e gerar corretamente os eventos para o e-social. Então, se fez o desconto lá na folha de pagamento, envia corretamente esse desconto lá para o e-social, né? Recolher até o vencimento no FGTS digital é muito falado nas documentações que não será possível, após o vencimento, fazer a retificação desse FGTS, né, desse pagamento, desse desconto. E aí é fundamental que o recolhimento aconteça aí dentro desse prazo. Também é muito falado sobre não interferir na escolha do banco e deve informar o trabalhador sobre qualquer desconto parcial ou falha, né, daquele desconto. O que acontece se a empresa não pagar a guia, né, ou não informar corretamente para o e-social? Então, existem juros e multas que acabam sendo de responsabilidade exclusiva do empregador, né? O valor não pode ser retificado no FGTS. A empresa ela deve negociar, né? Caso aconteça alguma situação, a empresa acaba tendo que negociar diretamente com o banco o débito aberto com a instituição financeira e pode sofrer ações judiciais aí do colaborador. Então, Amanda, mensalmente. Oi.
continuando aquela outra pergunta lá de mais de um empréstimo, né? Aqui o Eduardo perguntou se o trabalhador tem dois vínculos, né? Ele deu o exemplo aqui de portaria de prédio. Está impedido de ter dois empréstimos também? Ele vai poder ter um em cada vínculo, se ele tiver margem. Tá. É porque é limitado um empréstimo para cada vínculo. Ok? Ok. Tem mais alguma pergunta sobre isso, Guilherme? Aqui está falando a Andressa, né? Está falando que o desconto seria de parcela mensal ou do valor total. 35% da rescisão, no caso de rescisão. Da mensal. A gente vai falar um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos práticos que vai ficar mais claro essa informação. Beleza, Andressa? E aí, qualquer coisa, a gente conversa mais também no final. Tá. O Jefferson está perguntando se a apresentação vai ser enviada para os clientes. Podemos Ok. levar. Beleza. O que acontece se a empresa não pagar a guia? Desculpa, voltando. Então, mensalmente, o que a gente vai ter que fazer, né, como departamento pessoal ali, é acessar entre o dia 21 e 25 de cada mês, que é quando vai ser disponibilizados os arquivos que foram averbados daquele mês, né, o portal Emprega Brasil, lá com o login gov.br, né? E aí essa consulta ela pode ser feita de forma individual, né, por colaborador, ou a gente pode fazer essa consulta em massa, né? O governo, o portal Emprega Brasil disponibiliza aí alguns arquivos no formato CSV, XLS, né, em Excel, e JSON que possibilita aí a importação para os sistemas. Fala-se na documentação sobre a API, né? Mas essa API ainda está em processo de desenvolvimento pelo governo, então hoje a gente não consegue fazer essa integração de forma automática, né? O máximo que a gente consegue aí realmente é extrair os dados dos arquivos que são disponibilizados. Então, hoje nenhuma empresa de software ainda consegue fazer essa integração automática, trazer as informações de lá aqui para dentro do software de folha de pagamento, ok? É um conceito, né, importante que eu vejo, né, é entender essa diferença entre a margem consignável e a remuneração disponível, né? A margem consignável, ela é utilizada para o cálculo inicial do empréstimo. Ela representa o máximo de desconto mensal permitido no momento da contratação do empréstimo, correspondente a 35% da remuneração disponível, né? Esse percentual ele é apurado automaticamente pela plataforma de crédito do trabalhador, DataPrev, no momento da contratação, com base nas informações de remuneração do trabalhador. Então, para esse cálculo, não são consideradas verbas variáveis na folha de pagamento. Então, ele faz essa observação, inclusive, das verbas variáveis, né, gera um pouco de dúvida, mas é exatamente isso que está na documentação do governo, que não são consideradas verbas variáveis. Mas ele também fala e vai utilizar todos os proventos, né, que têm incidência aí de INSS. Então, esse é o primeiro cálculo, no momento de fazer lá a contratação. E aí, a remuneração disponível é para o desconto das parcelas, né? É o valor que a empresa ela vai calcular ali todo mês para entender se ele tem uma remuneração disponível para fazer o desconto daquela parcela daquele mês. Então, como que é feito esse cálculo, né? Subtrai ali, a gente pega o salário bruto do colaborador, todas as verbas que têm incidência de INSS, a gente pode pegar lá a base do INSS, né? Faz o desconto de INSS, de imposto de renda, né? Outros descontos com incidência previdenciária e desconta, faz os descontos também compulsórios, como a pensão alimentícia. E aí aplica-se a margem em cima dessa remuneração disponível para saber se a parcela vai ser descontada total ou parcialmente. Eu trouxe aqui, né? Então, todo santo mês a gente vai ter que fazer esse cálculo. Então, é extremamente importante que a gente entenda como que ele funciona, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um colaborador, ele
ele tem um salário bruto, né? A base do INSS dele é de R$ 4.000. Ele tem ali as verbas de INSS, imposto de renda e tem faltas. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa remuneração de R$ 4.000, diminuir os 350, os 150 e os R$ 100, e aí ele vai ter uma remuneração disponível de R$ 3.400, ok? E aí, em cima dessa remuneração disponível, eu aplico a margem de 35%. Então, se ele tiver uma parcela de 1.190, a gente consegue, né, fazer o desconto total aí até 1.190. Ou se ele tiver uma parcela de empréstimo consignado de R$ 1.000, a gente vai fazer o desconto total da parcela naquela folha de pagamento dele. E aí eu trouxe aqui uma situação, né? Se ele tiver uma parcela de 1.190, né? Mas em um determinado mês, né? O cálculo aqui foi diferente, foi menor, a margem dele caiu para R$ 900, então se ele tiver uma quantidade de faltas maior, então surgiu né, uma pensão alimentícia para ele. Então a margem dele vai cair, da remuneração dele vai cair. E aí o aconselhado é aplicar o desconto parcial de R$ 900 naquele mês. E a gente precisa comunicar, né? O empregador precisa comunicar ao trabalhador sobre esse desconto parcial para que o empregado possa ir até a instituição financeira e fazer os ajustes. Amanda, Oi, tem mais umas perguntinhas aqui. Então, pode não, fazer. não vamos poder pagar guia vencida, mas se emitir ela antes dos 10 dias e não pagar, podemos gerar novamente dentro do prazo dos 10 dias? Bom, eu acredito que sim, porque mas vai haver depende, né, se houve algum tipo de alteração, né, será que vai haver algum tipo de alteração no que você pagou para o colaborador? A informação né, é que você não pode pagar depois, você não pode retificar depois, né, mas como você vai emitir ela antes, eu acredito que dê para fazer isso sim. Tá. É Aí bom tem outra avaliar, aqui. assim, mais profundamente. Se o Ok? empregador estiver em auxílio doença e não tiver margem para desconto, o que acontece? Eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Ok. Ótima pergunta. Tá? Aí, já dentro do prazo de 35, Amanda, boa tarde. O sistema deixa eu ver aqui quem é o Mark Silva. O sistema da Sênio não vai liberar alguma regra para o evento respeitar os 35%? Vai sim, vai sim. Vai falar também? Vai sim. A gente vai falar. Vão ter dois eventos, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor também mais à frente, ok? Tá bom, beleza. Vou passar um pouco mais mais de conceito, aí depois a gente vai entrar um pouquinho melhor sobre, né, na prática e como que funciona. Acredito que vai ser interessante. Então, situações especiais, que também são regras aí importantes para a gente entender. É proibido, né, descontar essa parcela no 13º salário. Então, a verba do 13º salário, ela não entra na remuneração disponível. Para as rescisões, né, o empregador, ele pode descontar a parcela daquele mês da rescisão, mas só se tiver verba rescisória suficiente. E, claro, né, respeitando ali o limite dos 35% naquela rescisão. O prazo descontar, o prazo para repassar, né, o desconto na rescisão continua sendo o dia 20 do mês seguinte, tá? É diferente lá do prazo da multa do FGTS, que a multa o prazo é um pouco mais curto, mas o prazo para repassar para o FGTS digital esse valor é no dia 20 junto com a folha. Salário maternidade, né, que foi a pergunta que eu esqueci o nome dela, mas foi a pergunta que o Guilherme trouxe para mim. No salário maternidade, ou também auxílio-doença, cabe também para auxílio-doença, se o empregador que paga o salário maternidade, aí ele desconta normal, tá? Porque ele entra na base de remuneração disponível que a gente falou lá atrás. Mas se for o INSS pagando direto para a trabalhadora,
Aí o empregador ele não desconta nada, só avisa, né, para a empregadora ou para o empregado, né, que ele não tem margem e aí ele precisa buscar aí a instituição financeira para acertar. E aí, uma questão para as férias, que também entra também para o adiantamento, né? Fala-se sobre a provisão, né? Em resumo, aí a provisão ela é uma ferramenta de gestão financeira para o empregador garantir o desconto do consignado em meses com adiantamento ou férias, mas ela não altera a regra de cálculo da remuneração disponível, lá dos limites dos 35%, tá? Então, ele exclui o desconto dos próprios adiantamentos. A gente vai ver um exemplo aqui na prática, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí, uma outra situação é que é transferência entre empréstimos, né? O novo empregador, ele só desconta após o vínculo constar lá no Emprega Brasil. Então, a orientação é essa, é que só se faça o desconto, por mais que a gente saiba ali que ele tem aquela parcela, só vai fazer o desconto nesse novo vínculo quando vier a parcela lá no arquivo desse novo CNPJ. E aí eu trouxe alguns exemplos práticos aqui para a gente conseguir entender melhor. E aí desses exemplos é o lançamento normal, né? O colaborador ele teve aí uma remuneração mensal ele tem uma remuneração mensal de 3 mil, ele teve hora extras, teve DSR de hora extras e teve um prêmio, né? E é interessante destacar aqui que os prêmios que não têm incidência, né, gratificações que não têm incidência previdenciária, elas não entram aqui na remuneração, não impactam aqui na remuneração disponível. Então, ele também tem o INSS e o imposto de renda. Então, como que vai ficar o cálculo, né? A gente vai somar ali a remuneração, os 3 mil, mais os R$ 500 das horas extras, mais o DSR, diminuir os descontos de INSS e imposto de renda, ele tem uma remuneração disponível de R$ 3.127,75. Aplicando a margem, ele tem aí 30.094,71 para desconto da parcela do empréstimo. Então, se ele tem um desconto de R$ 800, aí o desconto total é permitido, normal. Um outro exemplo aqui são faltas e pensão alimentícia, tá? A remuneração mensal, 3.500, ele teve aí faltas, né? Atrasos, desconto de DSR, teve o INSS e também tem uma pensão alimentícia aqui de R$ 700. E aí, todos esses valores aqui, eles impactam na remuneração disponível. Então, o colaborador ele vai ter uma remuneração mensal de 3.500, e aí, menos os descontos, e aí ele fica com uma remuneração disponível de 824,27, né? E aí, aplicando os 35%, aí ele teria aí um valor para descontar a parcela de R$ 288,49. E aí, o que vai acontecer? O desconto vai ter que ser parcial, né? O empréstimo dele é de 400, então o desconto vai ser parcial. E aí a situação na folha fica mais ou menos isso daqui, né? A gente aplica o desconto parcial, né, de R$ 288,49, né? A empresa ela realiza esse desconto parcial e aí a empresa deve comunicar ao trabalhador que não teve a realização integral do desconto, podendo colocar no seu contra-cheque, né, uma mensagem ou uma melhor forma. A Sênior ela desenvolveu uma mensagem que vai aparecer no contra-cheque do colaborador quando isso acontecer. Amanda, Oi? a Alessandra perguntou aqui se o Uhum. empregador já tem empréstimo no banco X e o outro no trabalhador. Os 35 que tem que incluir os dois descontos? Os Como? 35%? Os 35% tem que incluir os dois descontos? Vamos supor que ele tem um empréstimo no banco X lá
e ele vai lá, faz o empréstimo no governo, pela carteira, escolhe outro banco, né? Esse 35% ele vai incidir em cima desses dois empréstimos? Mas ele conseguiu fazer um empréstimo, ele já tem um empréstimo consignado e ele conseguiu fazer um novo empréstimo consignado? Eu acho que Será? é. É? Confirma isso para mim. Ou, deixa eu perguntar, Alessandro Moreno, se você quiser Aham, detalhar aí. conheço a Alessandra. Será que ele conseguiu, mesmo tendo lá a rúbrica 92553? Entendi. É um monte de Porque pergunta aqui. a documentação fala que se ele tiver um outro empréstimo consignado, ele não consegue fazer um empréstimo nessa modalidade, nessa nova Entendi. modalidade. E se ele tiver um Entendeu? outro empréstimo normal, aí consegue. Aí geralmente é acertado junto com o banco, né? A não ser que seja um empréstimo da própria empresa. Teria que entender assim mais a fundo. Pede ela para detalhar melhor, que a gente entra nesse caso, que é um caso interessante aí para a gente conversar no final, Tá. A tá? guia de Vaneia, a guia vai vencer na data do FGTS digital no mês seguinte ao desconto. E a guia vai vencer, a folha de maio, né? A guia vence dia 20 de junho. É sempre no mês seguinte da competência da folha. Porque tem empresas que pagam no último dia útil e tem empresas que escolhem pagar até o quinto dia útil, né? Aí, independente aí se paga no último dia ou no quinto dia útil, a guia ela é no mês seguinte da competência da folha, Tá. E aí, tá? a outra pergunta da Alessandra Moreno: depois de vencida, terá que entrar em contato com cada banco e renegociar? É isso que fala a documentação. Se pagar se tiver que retificar, se tiver que fazer algum ajuste, aí é entrar em contato com o banco. Ok. Aí a Ok? Marta Cardoso está pedindo um exemplo de férias com provisões, por favor. Vamos dar. Próximo exemplo. Tá. Tá? Vou falar um pouquinho. O adiantamento salarial, ele é bem parecido com as férias, mas eu vou dar um exemplo de férias aqui, né? Então, vou falar primeiro que é o sequencial aqui, vou falar primeiro do adiantamento salarial. Então, nesse caso aqui, a orientação é realizar a provisão, né? Tanto para as férias quanto para o adiantamento salarial. Então, podendo aí usar a mesma proporção do adiantamento, você pode usar para fazer a provisão do empréstimo consignado. Então, a gente tem um exemplo, até um exemplo da própria documentação, né? Suponhamos que aí você vai ter um adiantamento salarial no dia 18 de julho, né? Esse colaborador, ele tem um empréstimo consignado no valor de R$ 1.200. Então, a ideia é você fazer uma provisão ali para poder ele ter dinheiro para pagar lá no dia no quinto dia útil, né? Então, a gente faz na própria folha de adiantamento, você traz essa rúbrica de provisão e faz o desconto ali, né? Então, ele, em vez de receber o adiantamento de 2.000, ele vai receber o adiantamento de 1.520. E aí, a situação na folha, né, antes do desconto do empréstimo, como que fica, para vocês entenderem aqui como que calcula essa remuneração disponível. Então, ele vai ter lá a remuneração dele mensal, normal. Então, ela entra. A devolução da provisão, ela não entra para remuneração disponível e nem o desconto do adiantamento salarial. Mas aí ele teria aqui faltas da SR, né, o INSS e um convênio farmácia. E aí o cálculo ficaria mais ou menos assim, né? Os vencimentos considerados, R$ 5.000, menos os descontos considerados. Então, a gente teria aí uma remuneração disponível de 3.470,15 e o limite aí para o desconto de 1.214,55. Então, e a parcela do consignado dele é R$ 1.200. Então, a gente vai poder fazer o desconto aí da parcela. E aí, o que é, né? Se a provisão ela não tivesse sido feita no adiantamento,
a gente não ia conseguir fazer o desconto total aqui, ia ter que ser feito o desconto parcial. Então, mesmo se não houver, né, saldo financeiro, ali, o empregador ele teria a obrigação de fazer o desconto. Então, é importante a gente fazer a provisão, sim. E aí é o mesmo caso das férias, né? As férias, eu trouxe um exemplo aqui, suponhando que o colaborador ele recebeu 18 dias de férias, né? Mais um terço mais um terço. Ele trabalhou 12 dias no mês, né? E aí, então, ele vai ter uma remuneração proporcional. E aí, a empresa fez o desconto, do consignado no recibo de férias, né? Fez o desconto da provisão do consignado no recibo de férias. Então, ele teria aí mais ou menos isso, R$ 1.200, R$ 2.100 de remuneração de férias, mais um terço de 700, o salário, né, pelos 12 dias, R$ 1.400, e aí teve a provisão para o desconto de empréstimos de R$ 420. E aí é equivalente a 60% da parcela do empréstimo dele de R$ 700. Então, o recibo do adiantamento de férias dele ficaria assim, ó, o adiantamento de férias, mais um terço, menos a provisão, menos o INSS, provisão do INSS de férias, e menos a provisão para o desconto do empréstimo consignado de 60%. E aí o líquido de férias seria 2.150,59. E aí a situação final na folha, né? Depois do recibo de férias pago, a gente vai calcular a folha, e aí teria aí essa situação, onde a gente vai pagar os 12 dias da remuneração mensal dele, as férias, né, do mês, um terço, descontando aí o líquido, o adiantamento que foi feito, o INSS e o desconto do empréstimo consignado, né? Aí que ele ainda tem um plano de saúde ali que não entra na remuneração disponível. Então, a provisão, ela não entra no cálculo da remuneração disponível, mas ela permite viabilizar o desconto total da parcela, tá? Mesmo quando parte da remuneração do mês foi antecipada nas férias. Então, se a empresa não fizer a provisão, ela ainda assim tem que fazer o desconto conforme a competência, né? Podendo aí haver uma insuficiência financeira para o pagamento integral do colaborador, né? Gerando aí um saldo futuro negativo. Então, é importante usar essa provisão. Amanda, o Cristian que está Claro. perguntando, isso vai ser Hum. nativo do sistema? Não vai ter que fazer regra? Então, a sênior, lá quando a gente vai calcular o recibo de férias do colaborador, já existe, né, um percentual de provisão de desconto no recibo de férias. Então, a gente vai estar utilizando aquele percentual de desconto ali para fazer. E aí tem um evento que é padrão, tem característica específica para ele, né, que a gente vai configurar para poder fazer esse desconto. Mas não precisa de regra, não. É só configuração de evento mesmo. E aí, lá dentro do recibo de férias, já tem esse campinho que a gente coloca o percentual do desconto. A Sheila está Ok? perguntando, tem um Uhum. caso em que o colaborador tem outros descontos, como plano de saúde e outros 2 empréstimos, e não foi possível descontar na parcela. Como devemos proceder? A prioridade é o e-consignado. E aí, se ele não tiver saldo suficiente naquele mês, é o que eu falei aqui, né? Vai gerar uma insuficiência financeira e possivelmente isso vai virando uma bola de neve para os próximos meses. Entendi. Vai virando, entendeu? Uhum. A Daniela, por favor, Amanda, no caso do desconto de TRCT, o API não compõe na base de INSS, mas impacta muito o líquido a receber. Ainda assim, não pode ser deduzido na base para cálculo de desconto?
qual que é a rúbrica do E-Social desse evento? O que que a gente, o que que é interessante? Eu vou passar para você, eu ia até falar um pouquinho mais para frente, mas lá na documentação tem as rúbricas que compõem a, a remuneração disponível e as que não compõem. Tem dois quadrinhos. Eu vou no último QR Code que eu mandei, que é a documentação. Então, lá vai ter qual que é a rúbrica. Então, se a gente souber qual que é a rúbrica, a gente vai conseguir, eu consigo responder, né? Se compõe ou não. Então, é de acordo com esse quadro disponibilizado lá no material do governo, ok? Tá. Thales, né? O sênior vai criar um código CIF para integração financeira ou o valor do consignado vai ser integrado junto com o FGTS? Sim, eu acredito, eu tenho um código CIF, e eu acho que saiu na nova atualização. Eu só preciso confirmar direitinho qual que é, mas foi falado que vai ser criado, sim. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde. No caso em que o colaborador tem saldo de salário em rescisão menor que a prestação, devo descontar ou não? Menor que a prestação, a gente Menor vai que a falar prestação. sobre isso aqui agora. Tá, Tá? beleza. Então, vamos lá. Nos casos de desligamento, né? O colaborador ele é desligado dentro da competência em que foi averbado o empréstimo consignado. A empresa ela precisa verificar se o colaborador ainda tinha vínculo ativo no momento da averbação do contrato. E a primeira parcela deve ser descontada na rescisão, desde que respeitada a margem dos 35%, né? Que foi a pergunta do ali. Então, se ele tem um saldo aí de R$ 1.500, né? Um saldo de 15 dias de R$ 1.500, ele tem férias proporcionais, ele tem terço de férias também proporcionais, que não entram para remuneração disponível, tá? E ele tem um décimo terceiro também proporcional. E o INSS do trabalhador na rescisão deu 112,50 e o INSS do décimo terceiro indenizado também tem aí um valorzinho. Então, a pergunta é, ele tem saldo. Se aqui ele tivesse menos, teria que ser feita o cálculo da remuneração disponível para verificar se poderia ser feito o valor o desconto dessa parcela de R$ 1.000, né? Então, aqui calculando, né, o total de vencimentos ali, considerando aqui os R$ 1.500 mais o décimo terceiro salário proporcional, a gente tem R$ 2.750 de vencimentos. Menos os descontos de 206,25, ele tem uma remuneração disponível de 2.543,75. Aplicando a margem dos 35%, então a resposta é: se aplicando a margem dos 35%, ele tiver R$ 1.000, a gente faz o desconto dos R$ 1.000. Mas no caso aqui, ele não teve, né? Ele teve aí, aplicando os 35%, ele tem 890,31. Então, a parcela, o desconto é parcial, né? Então, vai ser feito o desconto parcial e a gente vai informar o colaborador lá na rescisão que foi feito o desconto parcial, e aí ele vai precisar procurar ali a instituição financeira para acertar o restante da parcela. E aí esse informativo pode vir também ali na rescisão, né? A Daniela está perguntando: por que trabalhar com provisão em férias se todos os lançamentos do recibo transitam na folha? Porque você vai fazer um adiantamento, né? Se você não fizer a provisão, pode ser que lá no recibo, lá na hora que ele chegar na folha, ele não tenha valor o suficiente para poder descontar. E o adiantamento de férias, ele não entra para remuneração disponível. Então, na hora de calcular ali qual que é a remuneração disponível daquele colaborador,
você não vai poder incluir esse adiantamento que você fez. Por isso que pode falar. Desculpa, Amanda. Eu digo assim, por que trabalhar com um evento de provisão ao invés de fazer já o desconto? Porque todos aqueles eventos de média, de férias, eles não vêm transitando na folha de pagamento? Mas é porque você O- não, na folha de pagamento, mas lá no recibo de férias você não transita eventos de desconto, certo? Hoje não, mas o e-consignado não poderia? É porque não pode fazer o desconto no É, recibo de férias? sim, por isso que eles sugerem fazer a provisão, o desconto de uma provisão. Mas o Tem, desconto do empréstimo mesmo não pode ser feito no recibo de férias, né? De acordo entendi. com a CLT, né? Não pode ser feito nenhum tipo de desconto, né? De, de variável no recibo de férias, entendeu? Entendi, obrigada, viu? Mas aí o que eles orientam é que seja feita a provisão. Que no fim dá a mesma coisa, né? É, Mas que tá vai ter um certo, desconto, né? Que obrigada. vai ter um A gente só desconto. manda, a gente só deixa um nome diferente. Exatamente, exatamente. Tá certo. Tá certo. Obrigada. Nada. O Lucas está perguntando aqui, na prática, como que vai funcionar a parte de exportar o arquivo e importar no HCM? Vai ter alguma rotina de importação e exportação nativa do sistema ou algum relatório de importação dessa informação? Ou não, só via disponibilizado o arquivo com as informações e será feito manualmente o preenchimento das informações no sistema? Aí eu vou deixar o Lucas com essa dúvida aí, daqui a pouco eu respondo. É. Brincadeira. Daqui a Aí pouco eu respondo, tá? A Maele Gomes está perguntando, me tira uma dúvida, nome social pode ser incluso no sistema / documento admissional sem o colaborador apresentar um documento comprovando a mudança do gênero? Interfere em algo no empréstimo por nomes divergentes? Essa foi pergunta. Essa pergunta é é, cabulosa, hein? Pergunta difícil. Eu acho que eu vou ter que fazer uma consulta. Mas tá, eu eu vou anotar o acredito, nome da assim, minha. tudo tá relacionado ali com a CTPS digital. Possivelmente ele vai fazer a regularização do nome dele na Receita Federal. Depois você lê essa pergunta de novo para mim, Guilherme. Eu vou pensar nela aqui. Tá, Mas se ele não tiver com o nome correto, quando você for mandar lá um 2205, né, ou alguma informação, ele vai constar que está com nome diferente. Mas até onde eu entendo, a regularização do nome é feita na Receita Federal. e o Wilton, para as férias, a provisão é em percentual? Não existe a possibilidade de ser em valor? É em percentual, em percentual. No momento, até o momento é em percentual. E aí o indicado é você fazer a mesma proporção ali para a quantidade de dias de férias. Você vê o percentual de dias de férias, né? Igual aqui nesse exemplo que eu trouxe. Vou fazer aqui de novo. Ele tirou 18 dias de férias, né? Quer dizer 60% ali do mês, dos 30 dias. Então, o ideal é que você faça essa proporção. Mas lá está Ok. em percentual. A Sênior está estudando uma forma de você colocar de forma automática no sindicato, para esse percentual ele já vir preenchido, mas hoje a gente que preenche na hora de calcular o recibo. Pode Aqui já perguntar de novo. tá. Se já importada a competência das férias, a provisão de desconto de férias, o evento já cai automático ou seria necessário o lançamento manual no recibo de férias? Começa a pergunta de novo, Guilherme. Já importar, se a Marília quiser abrir o microfone para falar, Aham. Marília, na T-Corp. Pode desconsiderar, a Amanda já respondeu a minha pergunta. Ah, Ótimo. ok. Tem alguém, tem Obrigada. alguém, tem alguém que levantou a mão aqui, o Mark. Pode falar.
Não, a dúvida é só em relação, quando a Amanda disse, boa tarde, Amanda, em relação ao plano de saúde, né, que ele não é dedutível para a margem. Aí, no caso, se a gente tiver o valor do provento e a margem de 35% for o valor total da parcela do consignado, aí o plano de saúde vai para estouro, no caso, por outro mês, e eu fico acumulando esse estouro mês a mês? Isso. Isso. Vai Esse pagar é um o grande plano, problema. vai ficar o plano de saúde aqui estourado e pagando o empréstimo consignado. Ok. Vai virar uma bola de neve, né? Também estou preocupada com isso. Mas primeiro faz o débito ali do empréstimo consignado. Verifica a margem e aí depois faz os outros descontos. Pode acontecer de Obrigado. mês dele ficar com outro cheque zerado, né? Se a margem lá no início, né, não foi calculada corretamente lá no DataPrev, e ele fez um empréstimo muito além ali do que ele pode mesmo, de que ele tem de remuneração disponível, vai ser um problema para ele, né? Bem? Ah, a Fabiana, o abono de férias também é considerado para o cálculo da margem? O abono é. Não, não é. Desculpa, não é. Não é. Ok. Mas, assim, na verdade, ele não vai ser considerado lá na folha de pagamento. Mas na hora de você fazer o cálculo, ele pode ser considerado na provisão, no percentual da provisão. Mas lá no cálculo da folha, depois que pagou as férias, ele não é considerado. Deixa eu pegar outra aqui. Tem uma pergunta aqui para usar o evento. Peraí, deixa eu ver. Está perguntando. Aqui, Amanda, diferente do adiantamento salarial, isso é a Eliane. Diferente do adiantamento salarial, nas férias não ocorre o estorno do valor provisionado? Neste caso, o valor descontado não seria o total de 700? Aqui. Deixa eu voltar aqui. Não, aí o valor que você vai descontar é um percentual, né, sobre aquele salário, sobre a remuneração das férias dele. Então, você vai descontar ali 60% da parcela do empréstimo. Então, você vai descontar 420, porque aí no mês ele vai ter lá a remuneração para pagar o restante. Então, Amanda, sou eu, Elaine. Oi! Então, é lá no recibo onde você coloca o exemplo da folha mesmo que eu estou dizendo. Eu entendi que ele só tem um desconto dos 420, aí ficou restando 280. Eu não localizei ali o desconto. Aí, só que no exemplo do adiantamento você colocou que acontece uma devolução do provisionamento. Isso, e aqui Isso eu não vai coloquei. acontecer no recibo de folha quando tem provisionamento nas férias? Não, no sênior ele vai descontar só aqui, ó, o adiantamento de férias, tá vendo? 2.150,59. Ele vai descontar isso daqui. Porque aqui, ó, ficou o líquido, tá vendo? 2.150. E os 280, se a parcela é R$ 700, ele teria valor, vamos dizer, para pagar, ou não? Sim, teria valor. E aí ele vai pagar Aí o valor no desconto total, empréstimo consignado aqui não 420. teria que ser 700? Não, o empréstimo dele é de 420. O empréstimo dele a parcela do empréstimo dele é de 700. Ah, ótimo, obrigada, eu errei. Sim, aqui deveria ser 700, tá? Isso mesmo, dona Elaine. Então tá bom, já me esclareceu. Eu fiquei um pouquinho na dúvida. Obrigada. É isso mesmo, R$ 700 aqui, tá? Amanda está falando só com o time fera aqui, hein? São Não, 120 pessoas aqui, só Não, a Elaine já me todo ensinou mundo. muito, meu filho. Vamos A, lá, então. a, a Mariana, ela perguntou da versão do sistema, eu já até respondi para ela aqui, né, da versão mínima ali do Aham. sistema, já coloquei a versão que precisa estar, né, para estar fazendo essas operações aqui para ela. Então, ótimo.
Exemplo 6, afastamento por doença, tá? Vou trazer mais um último exemplo aqui para vocês. Então, a situação, né? Ele vai estar afastado por auxílio-doença, a competência desse afastamento vai ocorrer lá em julho de 2025. Ele vai ter 5 dias trabalhados antes do afastamento, e os dias afastados, ele vai ter esses dias afastados por benefício previdenciário, e o valor da parcela do empréstimo dele é de R$ 700. Então, regras de cálculo, né? Qual que é o ponto de atenção? Apenas as remunerações com base de INSS são consideradas, né? O impacto, só os 5 dias pagos pela empresa entram na conta. Os valores pagos pelo INSS não integram na remuneração disponível, que é aquele cálculo que a gente faz lá para aplicar os 35%, e o empregador ele não considera o benefício previdenciário para fins de cálculo na margem consignada. Então, como é que ficaria essa apuração, né? Ele teria aí 5 dias para receber, R$ 462,50. A remuneração disponível dele será essa, né? A margem dos 35%, R$ 161,87. A parcela do empréstimo é R$ 600, então ele vai ser feito o desconto parcial aí do empréstimo. Então, e quais são as ações obrigatórias da empresa? Descontar o valor parcial, informar o trabalhador a diferença não descontada, né? O valor restante do empréstimo ele deve ser pago pelo trabalhador, então ele fica como responsabilidade pessoal dele buscar a instituição financeira para pagar, e não é obrigatório o repasse ao banco da diferença, né? O banco que deve cobrar o colaborador. Então, se não houver verba alguma no mês, nenhum desconto pode ser feito, a parcela ela continua a vencer lá no banco e o colaborador deve regularizar diretamente com a instituição financeira. Resumo importante: apenas valores pagos pela empresa contam para o cálculo da margem, as verbas de INSS, do INSS de auxílio-doença, elas não são consideradas, e o empregador deve sempre comunicar ao colaborador quando o desconto for parcial ou não realizado. E aí vamos, né, para a pergunta. O que a Sênior fez, né, no HCM para atender essas mudanças? Então, sim, a Sênior disponibilizou uma forma de importar o arquivo do governo. Então, a gente vai poder baixar lá o arquivo JSON e importar. Lá dentro tem tem um menu lá dentro de lançamentos, que já está disponível para algumas versões. Vou falar sobre a versão no próximo slide. O cálculo, né, a gente tem também uma nova característica e que possibilita fazer o cálculo automático dos 35%. Então, a ideia é criar 2 eventos, um evento do que está sendo descontado, que é onde a gente vai importar o valor ali da parcela do governo, e aí, quando a gente calcular a folha de pagamento, vai ter um novo evento que vai ser o pendente, caso não tiver ali a margem para desconto, vai ser gravado a informação do valor pendente nesse novo evento demonstrativo na folha, ok? A gente tem aí já a rotina de provisionamento em férias, então já era uma rotina já dentro do sistema. A ideia da Sênior é melhorar essa rotina, mas se vocês abrirem lá o recibo de férias, vocês vão ver que tem lá o percentual de provisionamento. Já está disponível para quem utiliza aí o Olerite padrão da Sênior, a mensagem automática já está disponível nesse Olerite padrão. Para quem não utiliza o Olerite padrão, na última atualização da última sexta-feira, se eu não me engano, 25 de maio, já saiu uma variável para poder colocar nesses olerites customizados, né? E aí a gente tem a integração dessa mensagem com o IPO, com o painel de gestão também. E aí,
eu estou trazendo aqui para vocês o portal de documentação da Sênior sobre o e-consignado. Está bem completa a documentação. Ela traz alguns conceitos, traz também como que a gente vai fazer a configuração desses eventos, como que vai ser feita a importação do arquivo, né? As versões mínimas aí, até mesmo para poder importar os arquivos, são essas duas versões, a 610, a 610.3.129 ou a versão 610.467. Essas são as mínimas aí para. Tem até uma versão anterior a essa, mas ela não está disponível a importação do arquivo. Então, essas versões aqui já está disponível lá a rotina de importação. Já testei com alguns clientes. A gente conseguiu, fizemos, né, as parametrizações dos eventos e fizemos a importação, deu certo, né, calculamos folha. Bom, A Leila, Patrícia hum, tá com a mãozinha levantada, se quiser falar, pode Leila. falar, Leila. Ei, boa tarde, Amanda. Boa tarde. Uma dúvida aqui para a gente que tem um efetivo muito grande é bem relevante, né? Uhum. Quando a gente importar o arquivo para o sênior, a nossa base ela já está programada hoje para fazer os provisionamentos em questão dos percentuais referente ao que eu preciso descontar, tipo das férias, aos valores que a gente supostamente precisa nas rescisões, ou isso vai precisar ser feito manualmente? Esse controle vai ser manualmente? Ou o sistema já está funcionando com essa modalidade de automatização? Você consegue Quando dizer? quando você importar esse arquivo, automaticamente ele vai levar os valores da parcela Cheios. do consignado para os lançamentos variáveis, né? Para você calcular a ficha financeira, e vai levar também as informações que são necessárias lá para o e-social. Então, esse layout de importação ele serve para alimentar as duas tabelas, né? Essas duas informações. Agora, quanto ao provisionamento das férias, ao percentual, a Sênior ela está ainda estudando uma maneira de colocar esse percentual de forma automática. E aí eu, né, vi em algumas documentações, em algumas conversas, que fala-se de colocar lá dentro do sindicato, mas isso ainda não está disponível. Então, Então, a gente teria que hoje fazer os vocês provisionamentos calculam manuais. isso, hoje vocês calculam as férias de forma individual, como que vocês fazem? Não, aqui é programada, é coletiva, Programada, né? são muitos funcionários, então, para a gente é inviável esse controle manual, né? O percentual manual de cada De cada um. recibo, vamos se dizer. Então, a nossa dúvida é se a gente já importa isso para o sistema, se o sistema já entende que a gente tem uma margem de 35% sobre os rendimentos tributáveis, já deduzindo o INSS, pensão e entre outros, né? Se ele já entenderia que existe uma provisão nas férias daquele funcionário, visto que eu já importei essas informações para o sistema, entendeu? Entendi. De forma nativa, a gente ainda não tem essa funcionalidade, mas a gente pode estar sentando, conversando, né? A equipe aqui da UIDU, a gente pode estar vendo algo aí já para poder adiantar algo para vocês, né? Visto Entendi. aí a quantidade, o número de colaboradores, a gente É pode bem estar considerável. bem considerável. Então a E gente uma outra, pode, e uma a gente outra pode estar pergunta, sentando para conversar. Uhum. tá? Uma outra pergunta se o funcionário ele pede demissão, né? Como que ficaria em questão do desconto dele nesse pedido? Ele não teria os avisos indenizados, se supostamente a rescisão dele der zerada, mesmo tendo algum saldo de salário de alguns dias trabalhados, a gente pode descontar alguma coisa e a rescisão dele ficar zerada? Ou eu não vou poder descontar nada dentro do roupante, né? Dentro do saldo de salário, você vai poder descontar. Depois que você descontar, né? Você vai ter lá o saldo do salário, vai ter contribuição de INSS. Uhum. E aí, depois que você fizer ali a remuneração disponível aplicando os 35%, aí aquele valor que der é o valor que você pode descontar. Mas você Certo. não pode
zerar tudo com o empréstimo, não. Entendi. E se a Entendeu? rescisão dele já estiver zerada, ele tem um saldo, mesmo tendo saldo ou tendo alguns outros eventos que incidem, a rescisão dele vai ficar zerada, vamos se dizer. Eu, como empresa, tenho por obrigação também fazer a retenção desses 35% sobre o que ele me deve, pelo valor estar constando? Porque ele Não. já deve para a empresa, né? Isso. Então, eu não recolheria, nesse sentido, eu não recolheria os 35% por ele já estar devendo e a rescisão zerada. Mas aí a Entendeu a rescisão está dúvida? zerada pelo quê? Por quais verbas? Vamos se dizer que ele não vai cumprir o aviso, né? Que aí ele vai ficar devendo para a empresa, ou ele teve falta, ou vamos dizer que ele teve pensão. Sei que no final das contas de tudo, a rescisão dele está zerada, ele está saindo devendo, né, para a empresa. Aí, nesse sentido, mesmo tendo rúbricas que têm incidência dos 35%, por ele estar devendo à empresa, empresa, não preciso descontar o consignado dos 35% dentro dessa margem por ele estar devendo. Isso aí, não precisa. Não porque precisa. faltas, por exemplo, ela desconta dessa remuneração disponível também. Okay. Né? Então você não vai precisar. Aí você vai ter que informar para ele, né, que não está sendo feito desconto. E aí essa informação pode vir lá na rescisão, né? E que ele que tem a obrigação de entrar em contato com o banco. Beleza. Aí fica então só no aguardo de vocês poderem ajudar a gente com as importações. Tá, os entra em contato provisionamentos. Então, o que a gente pode fazer, né, Guilherme? Entrar em contato com a área para a gente fazer um levantamento e a gente pode entender melhor o seu caso, né, o Guilherme? Por favor. Isso. Eu vou deixar meu e-mail aqui, aí a gente vai, se qualquer dúvida, você pode centralizar em mim, pessoal, Claro. que a gente vai trazendo. A gente, assim, surgiu essa webinar justamente por isso, de alguns clientes nossos, a gente já estava apoiando eles nesse ponto, né? É algo que quem não tem e-consignado, né? Quem não faz o e-consignado, eu acho que é um desafio maior, né? Para quem empresa que já faz ali, já está descontando no contra-cheque, está mais tranquilo. Mas para quem não faz, caiu como uma surpresa, né? Então tem que aprender ali e a gente está dando esse apoio, sabe? Então eu vou colocar meu e-mail aqui e a gente vai falando, vai entrando em contato com cada um de vocês. Dando sequência. Pode falar, Guilherme. Tem mais umas. Tem uma galera na fila aqui. O Marcelo quer perguntar. Não, a minha pergunta já foi respondida já. Eu ia questionar essa questão da rescisão mesmo, quando tem um desconto de aviso prévio na rescisão, que a rescisão já está naturalmente já zerada. Com o empréstimo, a tendência do sistema é gerar um arredondamento maior para zerar a rescisão, e nesse caso, quem paga o empréstimo somos nós, a empresa. Não é isso, Amanda? Não, vocês não pagam o empréstimo. Não, Vocês acaba não vão, assim. porque olha só, você só vai pagar que você recolher na folha de pagamento. Então, se você não, lá, quando você calculou lá a rescisão dele, viu que ele não tinha margem, então você não vai recolher dele, não vai pagar isso no FGTS também. Não, sim, isso mesmo. Se lançarmos na rescisão o desconto do empréstimo, mesmo a rescisão estando negativa, Aí você vai ter que ele recolher. tende a aumentar o pagamento do arredondamento para deixar a rescisão zerada. Em consequência, a verba do empréstimo vai para o fundo de garantia, com a guia rescisória, e efetivamente o pagamento, né? Isso aí. O que a Aí, gente nesse tem que... caso, não se desconta. aí não se desconta, não se desconta. Mas aí você tem que se atentar a regrinha lá de quais são os eventos que contam para a remuneração disponível. Porque por que essa rescisão está sendo zerada? É por falta, né? Por eventos que têm incidência de previdência? Aí sim, beleza, a gente não vai descontar o empréstimo consignado e aí a rescisão dele vai ficar zerada. Agora, tem um problema. E se essa rescisão estiver sendo zerada por plano de saúde, por vale alimentação, um exemplo? Aí você tem que calcular primeiro a margem do consignado e descontar o empréstimo consignado. Entendeu? E absorver o negativo da assistência médica, que não vai ser possível descontar. Isso, né? Isso. A gente vai ter que ter esse trabalho aí. A Franciele quer perguntar. Ok, obrigado, Amanda.
Nada. Acho que tá mudo, Ah, não Fran. estou conseguindo te ouvir, Fran. Tava no mudo, né? Para variar. Boa tarde, gente. Tudo Boa bem? Tudo tarde, bom, tudo Amanda? jóia? Tudo bem? Parabéns aí pelo treinamento, tá? Tá muito, muito, muito esclarecedor. É, Só dar uma informação aqui, até de suporte aqui, né? Até para os clientes que obrigada. estão aqui. A Sênior tem um calendário de liberação de exigência legal, não sei se todo mundo conhece. Então, é bem importante que todo mundo também acompanhe, porque ali a Sênior diz o que ela vai liberar, quando ela vai liberar, como ela vai liberar. É claro que a gente não tem detalhes de como vai ser dentro do sistema, mas a gente tem o tópico. E aí, todas as perguntas aqui, né, que o pessoal levantou de como que vai ser essa importação, da questão das férias, tudo isso está lá no calendário. Posso colocar o link aqui, Amanda, para o pessoal ter Por acesso? favor, Eu Fran, já por coloquei favor. já. Acho que acabei Não, de do colocar. calendário, achou? Ah, tá, mas Aham. tá do HCM, né? Porque lá tem Isso. vários. Isso, Não, aí ali se esse tá vocês. do e-consignado. É do e-consignado Ah, Isso. também. não. É o Então, calendário que a deixa, Fran está falando. Manda o deixa eu ver se é a calendário. mesma. Vou mandar para ver se é a mesma coisa. Acho que é a mesma Não, coisa. é. Acho que é a mesma coisa. E aí, se vocês olharem, a Sênior ela libera uma versão toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem uma versão liberada pela Sênior, né? Implementação, melhorias e correção de alguns erros. Então, se vocês olharem, existe uma liberação para essa sexta-feira e ali dentro tem várias implementações do e-consignado. Então, se por acaso tem algum cliente aqui pensando em atualizar, né? Se não tiver com pressa, eu esperaria até sexta-feira, lembrando que libera no final do dia, então vocês pegariam a versão aí no final do dia ou no final de semana e faria essa atualização. Claro, quem pode, né? Porque vai vir, pelo que está previsto, vem muita liberação para o e-consignado aí nessa versão. É isso, Amanda. Obrigada, Fran. Show de Nada. bola. Uli tá perguntando, quer perguntar. Pode falar, Uli. Oi, pessoal, boa tarde. Amanda, Guilherme, eu queria tirar uma dúvida. Hoje eu já criei o evento para o desconto do empréstimo consignado, já fiz o lançamento dentro da aba Crédito do Trabalhador, e aí a minha dúvida é, após eu fazer o lançamento do Crédito do Trabalhador, eu também tenho que fazer a importação desses valores. Você fez você tem que lançar ele também nos variáveis do colaborador. Também já lancei nos variáveis, porque assim, dentro da aba do consignado, a gente tem crédito trabalhador e importação do crédito trabalhador. Então, Aham. após eu fazer os dois lançamentos, eu também tenho que importar ele. Não, porque a importação ela substitui esse lançamento manual que você fez, Ah, então tá bom, então. Era entendeu? essa a minha Então, dúvida. como você já fez, você não precisa fazer a importação, tá bem? Obrigada, pessoal. Nada, eu que agradeço. Tem mais uma que é a Larissa Ribeiro, quer perguntar. Sim, claro, Larissa. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Boa Larissa. tarde. Amanda, você falou sobre a mensagem no contra-cheque? Eu até tirei um aqui e consegui ver a mensagem, achei até bem legal. E na rescisão, essa mensagem vai aparecer em algum lugar, no rodapé da rescisão? Tem algum lugar? Fran, você já analisou esse caso? Mas eu acredito que Essa sim. pergunta é nova. Essa pergunta é Essa pergunta é nova. nova. Mas eu É. acredito que sim, porque é necessário também informar na rescisão, né? Sim, eu vi aqui no contra-cheque, achei bem legal. Eu falei, será que na rescisão ela vai aparecer lá embaixo, ou em algum campo específico aqui, para a gente Eu poder não sinalizar o fiz, colaborador? eu não fiz nenhuma rescisão ainda, mas eu acredito que sim, tá, Larissa? Eu vou, eu vou confirmar isso, depois eu conto, Tá bom, obrigada. tá? Oh, E acho se que não já. tiver, e olha só, se não tiver, dá para a gente usar essa variável, né, que já foi disponibilizada para colocar nos relatórios. Então, daria para a gente utilizar essa variável para colocar. Tá. Acho que a Fabiana aqui, ó, com a ajuda da documentação sênior, eu já criei os eventos para atendimento ao crédito do trabalhador. Ótimo material. E já importei para a Folha, tudo ok. A única dúvida que me aparecer é o evento de devolução da provisão do empréstimo. Devo criar esse evento também? Não precisa, porque, na verdade, a documentação da sênior, do crédito do trabalhador fala sobre essa devolução, mas no sênior ele desconta, ele vai o líquido
das férias. Então, a gente não faz essa devolução dentro da ficha financeira. Ele vai o líquido ali das férias já com desconto lá do adiantamento nas férias. Então, ele retém o valor ali no adiantamento das férias. Então, não precisa fazer um novo evento. Se quiser, né, o crédito do trabalhador fala que pode ser feito, aí tem uma rúbrica específica, mas eu acho que é mais prático fazer da forma como está no sênior nativo. Acho que deu tudo certo Tem aqui. mais Todo mundo. gente? Tem Eu mais acho que perguntas, Guilherme? eu acho que eu respondi de todo mundo. Ah, tem uma aqui, ó. A última aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Mas onde tem um embasamento para. Ah, tá. Não sei se a Leila que falou aqui, acho que já conversou com você. A provisão está trazendo o valor integral disponível para o desconto. Ou seja, quando tiver uma parcela de 170, a provisão está trazendo o desconto total de 500, não levando em consideração o teto da parcela do colaborador. Por isso, é viável o lançamento manual. Isso aqui é a Fabiana. Ah, tá, entendi. Amanda, se um empregado tem desconto de 700 em empréstimo consignado que corresponde aos 35%. Ah, ela me corrigiu. Foi o que a Elaine me trouxe. Ainda bem. Isso. Foi que eu errei ali, gente. Ó, desculpa, viu? Na hora de montar ali, eu errei o valor. Bom, é isso, gente. Passamos um pouquinho do tempo, mas eu acho que foram dúvidas, né, que vocês estavam tendo aí. Creio que ficaram mais dúvidas aí para todo mundo, né, como é algo novo, né, como a gente disse. E aqui fica o meu e-mail, eu vou mandar meu e-mail caso precise de algum apoio, né, a gente está fazendo isso. É um pacotinho de horas ali, bem enxuto ali, para fazer esse apoio. Amanda, nosso time de consultores já estão aptos ali, tá? Então fica à disposição, caso tenha alguma necessidade, pode me contactar aqui via e-mail, beleza? E eu agradeço a participação de todos, foi fundamental, importante, algo novo aqui para mim também, né? Mas foi muito importante e muito bom estar com vocês. Conto com vocês aí nos próximos. Isso, respondendo ao Yulia, a gente vai disponibilizar o material, né, Amanda? Ah, sim, é. Aí depois deve ter o e-mail de todo mundo, né? E eu Sim, passo para para Andressa, marketing. ela dispara. Tá bem? Beleza. Obrigada. Obrigada, Obrigado, gente. Boa pessoal. Até tarde. mais. Boa tarde, bom trabalho. Tchau, boa tarde.